A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical do domingo de dia 20 de agosto. Neste trimestre, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, ou seja, a luta que a Igreja do Senhor tem passado para enfrentar toda a hoste maligna que se levanta contra a obra de Deus. Deus tem o propósito de salvar o homem, o ser humano, a humanidade. E Satanás tem trabalhado ao contrário desde o princípio por causa da inveja, por causa de querer ser igual a Deus. Então ele tem usado de todas as suas armas espirituais para influenciar os homens contra a obra de Cristo na nossa vida. Talvez você, como cristão, esteja sentindo esta pressão satânica que se aproxima cada vez mais da igreja para tentar roubar e destruir aquilo que Cristo construiu na sua vida. Mas se você está aqui hoje assistindo esta escola dominical, é porque Deus tem falado com você, é porque você tem vontade de aprender, você tem vontade de permanecer firme nos caminhos do Senhor. E na lição de hoje, a lição de número 8, nós vamos trazer sobre o transgênero. Que transrealidade é essa? É o título da nossa lição. Estamos vendo temas muito ligados a essa ideologia progressista que tem avançado por todo o mundo. E a igreja tem firmemente se posicionado contra, criando barreiras para que essas ideologias satânicas não destruam a obra de Cristo aqui na Terra. E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão está lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Espero que você esteja nesse momento, ao assistir este vídeo, gozando de boa saúde, esteja em paz, que você possa estar reunido com seus familiares para assistir essa aula, que você possa estar usando aquilo que falamos aqui para se relacionar com seus parentes, vizinhos, amigos de trabalho, trazendo à luz a Escritura Sagrada sobre esses assuntos. O texto Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine nesse momento em que é tão necessário um empenho sobrenatural da nossa fé para nos posicionarmos diante de uma sociedade corrupta como estamos vivendo. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Como no princípio Tu criou o homem e a mulher, Senhor, e trouxe esse entendimento para toda a raça humana.
Senhor, os homens da sociedade atual têm tentado modificar esse teu esclarecimento sobre a natureza humana. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ter elementos sólidos, Senhor, para se opor com clareza em relação a esses assuntos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Nós acabamos de ver no texto, que Deus fala do homem e da mulher, fala do macho e fala da fêmea. E fala também da união do homem com a mulher através do matrimônio, se tornando uma só carne. Ou seja, a Bíblia nos deixa claro que você já nasce com um sexo biologicamente determinado. No entanto, essas ideologias progressistas, elas estão adentrando a nossa cultura e desconstruindo esses valores. E a revolução sexual tem apresentado novas formas de sexualidade. Entre elas, essa que vamos estudar na lição de hoje, a transgeneridade. Nós precisamos entender que essa agenda progressista, ela está sendo imposta com o apoio total da mídia. Então nós precisamos estar atento a isso. A sociedade, de uma maneira geral, compreendeu muito bem o papel do homem e da mulher. Mas um pequeno número dessa sociedade, porém, com grande poder midiático, quer mudar a cabeça das pessoas, quer mudar a sua cultura, quer mudar a maneira de pensar do seu filho, do seu neto. Portanto, é por isso que é tão importante nós estudarmos essas lições que estamos estudando neste trimestre, para termos uma clareza e entendermos como a sociedade está sendo influenciada por um pequeno número de pessoas que vivem numa verdadeira Sodoma e Gomorra e que estão procurando e estão conseguindo, porque tem poderosas ferramentas midiáticas para fazer isso, e estão colocando diante das nossas crianças, dos nossos jovens, essas ideologias progressistas que contrariam a palavra de Deus. E os que discordam disso perdem empregos. Estudantes são isolados nas universidades.
Por isso você que é mãe, você que é avó, você que é pai, você que é avô, fique muito atento ao que estamos ensinando, porque nós estamos ensinando a linguagem que o inimigo de nossas almas está usando para criar inimizade entre o pai e o filho, entre a avó e o neto. Então você precisa conhecer bem o que eles pensam para que você possa argumentar, ajudar os mais jovens principalmente, que estão confusos, estão sofrendo discriminação, para que eles não tenham vergonha de assumir uma posição bíblica. Porque essa pressão da sociedade faz com que o jovem universitário, por exemplo, ele fique inibido diante dos coleguinhas de expor a sua posição bíblica, porque vai ser zombado, vai ser escarnecido. Às vezes você mesmo, no emprego, pode sofrer pressões que dificultam a tua possibilidade profissional. Na lição de hoje nós veremos sobre o que se dizem transgêneros. Agora nós temos que ter um cuidado. Não podemos nos deixar levar pelo preconceito. Isso é muito importante. Eu tenho percebido que às vezes a igreja, os irmãos podem se tornar preconceituosos. As pessoas, de uma maneira geral, estão sendo influenciadas a aceitarem essas ideologias progressistas, entre elas a que estamos estudando hoje sobre a transgeneridade. Porém, nós não devemos esquecer que uma das missões mais importantes da igreja é pregar o Evangelho e trazer à luz essas pessoas que andam em trevas. Então, muitas pessoas que estão no caminho de desvirtuamento sexual são pessoas boas, pessoas úteis na sociedade, pessoas amorosas, pessoas que têm sentimentos e que se encontram nessa situação porque muitas vezes foram abusadas, não foram orientadas corretamente, não tiveram um padrão bíblico estabelecido na sua infância, na sua juventude, na sua mocidade. Tudo isso fez com que essas pessoas tomassem um rumo diferente, que estão prejudicando seriamente as suas vidas. São pessoas que sofrem, são pessoas que são discriminadas, são pessoas que são abusadas. Então a igreja tem que ter misericórdia disso. Tem que ter misericórdia e trazer à luz. E combater aqueles que realmente precisam ser combatidos, que são os vilões da história, que são esses instrumentos de Satanás usados para difundir
a promiscuidade, porque visam o lucro. Não se importam, na verdade eles não estão se importando com as condições humanas que essas pessoas estão sofrendo. Estão apenas preocupadas em trazer para a sociedade algo maligno para que possam dominar e possam ganhar muito dinheiro. E entre eles, a mídia é um dos instrumentos mais usados. Quando eu digo a mídia, é a mídia tradicional. Os programas de TV, os filmes, eles estão imbuídos desses princípios diabólicos para destruir a sociedade. E, uma vez destruída a sociedade, nivelando a sociedade por baixo, eles dominam e ganham muito dinheiro com isso. E podem praticar toda sorte de iniquidade sem receber nenhuma censura. Então, a igreja precisa tomar esse cuidado e ter amor por aqueles que estão sofrendo abusos nessa área sexual. Nós vamos estudar a nossa lição em 3 partes. Primeira parte, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Segundo, reafirmando a visão bíblica de gênero. E terceiro, os efeitos da ideologia transgênero. Então, indo para a nossa primeira parte, compreendendo o pensamento da transgeneridade, essa identidade de gênero, ela começou a surgir na década de 70. As feministas usavam a palavra gênero para diferenciar de sexo. E as ciências sociais da época começaram a dar grande apoio a isso. Então, nós precisamos entender isso. O objetivo que eu tenho para os irmãos é que os irmãos compreendam bem claramente o que está sendo divulgado, para que os irmãos possam, alicerçados nesse conhecimento, ajudar um filho, um neto, um parente, que possa conversar com eles entendendo como eles estão sendo aculturados nesse sentido. E os irmãos possam ter argumentos bíblicos saudáveis para ajudá-los a entender melhor o plano de Deus para as suas vidas. Então, a identidade de gênero foi algo que foi criado pelas feministas no sentido de diferenciar sexo. Então, biologicamente, ninguém pode refutar que o homem foi criado macho e fêmea. XY e XX, os 2 cromossomos que indicam que uma pessoa nasceu homem ou que uma pessoa nasceu mulher. Então, essas pessoas começaram a falar, não, olha, você nasce biologicamente ou macho ou fêmea, mas genericamente você tem uma outra identidade, tem um outro desejo sexual que determinam o teu comportamento. Então temos aí o cisgênero. Cisgênero é aquele homem que sexualmente é homem, aquela mulher que sexualmente é mulher. Cisgênero é uma palavra criada por esses
progressistas. E aí surge a palavra transgênero, ou seja, uma diversidade de opções sexuais. Então surgiu um movimento hoje social conhecido como LGBTQIAPN+. Então, os transgêneros e a sua sexualidade tomou uma outra forma. Então, tem os heterossexuais, que são aqueles que têm a sua atividade, isso segundo os progressistas, esses que proclamam a identidade de gênero. Os heterossexuais são aqueles que têm o seu desejo sexual de acordo com o seu sexo biológico, ou seja, um homem gosta de mulher e a mulher gosta de homem. Aí tem os heterossexuais. Os heterossexuais que são pessoas que são atraídas pelo mesmo sexo de nascimento. Então, um homem que tem desejos sexuais por um homem, uma mulher que tem desejos sexuais por outra mulher. E aí surge outros gêneros. Bissexual. Bissexual, o que é o bissexual segundo eles? Bissexual é aquela pessoa que tem atração por ambos os sexos. São atraídos tanto pelo sexo masculino como sexo feminino. Tem também os assexuais, aqueles que não são atraídos por sexo nenhum. Tem o pansexual, aquele que é atraído por qualquer coisa. Vale tudo para ele. E tem os não binários. Os irmãos percebem a confusão que estão colocando na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e talvez na própria cabeça do irmão. Para eu dar essa aula, eu preciso discriminar bem o que é uma coisa ou outra, para transmitir para os irmãos algo que não seja muito confuso. Mas é difícil fazer isso, porque a coisa tem o propósito de ser confusa, para confundir, para atrapalhar e para que as pessoas não meditem muito sobre essas possibilidades e aceitem abertamente como coisa natural aquilo que é satanicamente colocado. Percebe? Então, a segunda parte da nossa lição fala sobre reafirmar a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do corpo, espírito, alma e corpo, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Temos um espírito e uma alma que não são corporais, e temos um corpo. Então o nosso corpo abriga a nossa alma é os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa volatilidade, ou seja, a nossa posição, as nossas atitudes. E temos nosso espírito é que nos liga com Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Foi
as palavras de Maria. Minha alma, ela engrandece o Senhor, ela fala coisas grandes sobre o Senhor, e o seu espírito exulta, se alegra espiritualmente. É uma experiência que só aqueles que têm o Espírito de Deus podem perceber. E aí a Bíblia nos traz toda uma constituição moral. A palavra de Deus traz ensinamentos morais profundos acerca do comportamento sexual. Homem, para fazer sexo, precisa estar casado com uma mulher. Condena práticas sexuais como essas que estamos vendo da transgeneridade. Traz exemplos negativos como Sodoma e Gomorra, como Babel, Babilônia, como Jezabel. Condena a prostituição. Mas sempre não podemos nos esquecer, procurando trazer, através dessa constituição moral, uma sociedade sadia e que os homens se transformem e possam vir ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências é desejos sexuais estranhos, como nós estamos vendo nessa lição. Então, não reine, portanto, pecado no vosso corpo mortal, ou seja, não se revolta. Pecado é se voltar contra Deus. Não, Deus criou o homem e a mulher, dois sexos definidos, duas opções bem claras, com objetivos claros da satisfação, do prazer e da procriação. E, portanto, não se volte contra isso, porque se você se voltar contra isso, você está pecando contra Deus. Então o apóstolo Paulo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, não obedeça o corpo só nos desejos. Os desejos não podem ser livres. Não existe liberdade sem consequências graves. Toda essa liberdade sexual que está sendo colocada para o mundo como coisa maravilhosa traz dissabores, traz mágoas, traz doenças graves, traz a degeneração do ser humano, traz o ser humano virado como objeto. Se fala tanto em liberdade, mas nós vemos que as pessoas estão acorrentadas pelo sexo, vivem em função do sexo, se prostituem, se degradam, se diminuem como pessoas, fazem coisas degradantes que as humilham, que as tornam quase como animais. Então nada disso traz grandeza para o homem, senão o valor moral. Por isso que a palavra de Deus, ela não é para condenar, ela é para salvar. Então ela está dizendo, olha, se você tiver princípios morais, se você realmente se portar, como diz a Bíblia Sagrada, o homem sendo homem, a mulher sendo mulher, você vai ser abençoado com isso, você não vai ser amaldiçoado. A sua vida vai ser boa. E a terceira parte da nossa lição fala sobre os efeitos da ideologia transgênero. Então, a depreciação da heterossexualidade. Então, hoje está quase vergonhoso ser homem, não é? Eu li uma vez, não me lembro, não me recordo, um jornalista famoso, de forma cômica, ele falou: antigamente era proibido, hoje é aceito, vou fugir antes que seja obrigatório. Então hoje, ser um homem ou ser uma mulher, simplesmente, isso está
se tornando depreciativo. Você é classificado como homofóbico, e isso não é verdade. Você é acusado de ter preconceito, isso não é verdade, como falamos a princípio. Amamos as pessoas que vivem numa situação sexual, como dizer assim, confusa. Sabemos que há um ser humano ali dentro, há um coração, há alma que geme muitas vezes para sair daquela situação de vergonha, de dificuldade de caminhar na sociedade, muitas vezes realmente sofrendo preconceitos, sofrendo abusos. Então a igreja ama essas pessoas, quer o melhor para elas, e por isso traz Cristo, traz a moralidade bíblica, para que essas pessoas resistam aos desejos do corpo e se tornem pessoas espirituais mais preocupadas com o seu religamento com Deus do que satisfazer os seus desejos carnais. Então esse é o pensamento da igreja. Mas aí são construídas narrativas, e isso, a mídia tem um papel preponderante, trazendo narrativas mentirosas que enganam essas pessoas incautas, muitas vezes inocentes, muitas vezes imaturas, que se deixam levar por essa onda satânica de destruição da sua identidade sexual. Romanos 9:20 diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? A palavra do apóstolo Paulo, fortíssima. Por que você questiona Deus quanto a isso? E aí, esses efeitos da ideologia transgênero estão avançando cada vez mais. Agora eles estão trazendo a linguagem neutra, substituir as vogais A de feminino e o O de masculino pelo E, uma linguagem neutra. E isso tudo está sendo trabalhado satanicamente com força para destruir a sociedade que vivemos. Mas Deus, Ele é poderoso para nos auxiliar. Se você tem alguém que tem passado essas dificuldades na área sexual, o ajude com amor, com carinho, com presteza. Mostre os caminhos de Deus. Mostre que rejeitar aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra só lhe traz mal, só lhe traz dissabores, só lhe traz amargura e uma vida muitas vezes desperdiçada. Para nós concluirmos lá, eu gostaria de ler Gênesis 1:31, que diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Então, tudo que Deus fez foi bom. Fez o homem e fez a mulher, para que assim fosse. Que Deus te abençoe. Vamos orar, terminando a nossa meditação. Desejo que você faça bom proveito desta lição para a edificação da sua vida espiritual. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento.
Clamamos, Senhor, por essas almas que sofrem, Senhor, que estão na dissolução sexual, Senhor, dando ouvidos a doutrinas de demônios, Senhor, que Tu possas restaurá-las para a Tua obra, Senhor, para a comunhão perfeita contigo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.